Mas e aí, como é que foi isso? Você foi lá pra fora e aí... Aí eu fui lá pra fora, fui fazer só o básico do Cordon Bleu, porque eu Mas não... foi por esporte? Você foi... Foi por esporte. Eu não sabia. Eu não Quem é sabia. que vai fazer um cordon bleu Mas por qual foi o que esporte? que Porque foi, o era que que foi meu qual foi sonho. o clique? Quando eu comecei o curso, eu falei, cara, eu gosto muito disso. E aí eu comecei a viver só isso. Eu não fazia mais nada na minha vida, a não ser ler sobre comida, estudar sobre comida, cozinhar, falar sobre comida, ir no restaurante comer. Eu falei, caramba, eu. E aí eu não estava feliz na minha profissão, né? Eu não... Ah, esse foi o gatilho. Então eu falei, bom, vou tentar. Eu tinha 27 anos. Falei, vou tentar, vou fazer o curso todo, porque eu ia fazer só o básico. Aí resolvi fazer o curso todo. Aí fui procurar um emprego, fui trabalhar lá na Austrália. E aí Você fez o cordon bleu na Austrália. eu fiz na Austrália, em Sydney. E aí lá você tem vários restaurantes de cozinha asiática, um a cada É esquina. muito perto, né? E tem muito asiático. Sim. Então os asiáticos estão dentro das cozinhas, cozinhando como cozinheiros. Sim. E aí a influência meio que é natural. Ó, meio não, é completamente natural. Totalmente. Aí eu fui procurar vaga de trabalho em restaurante asiático, porque eu já queria, eu já tinha me apaixonado pela culinária também, e fui trabalhar no restaurante tailandês lá, em Sydney. Foi aí que começou. E aí, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu ganhei a vaga de emprego porque eu só sorria. O meu teste inteiro foi eu sorrindo o tempo todo. Feliz, né? Feliz, eu estava tão feliz de estar lá. Eu não consegui, não sei se eu consegui fazer alguma coisa ou não, sabe? Se eu fiz Eu não as lembro. coisas certas. Mas o chefe ficou tão impressionado com a minha vontade de estar lá que ele me deu a vaga. É o grande diferencial, né? Sim, Você ter certeza que você não seria mais uma. A paixão pelo que você faz ou pelo que tá fazendo. Técnica você ganha. Você estuda, você assiste, você aprendizado, pratica e né? tal, mas essa paixão é o que vai separar quem tem a mesma técnica, né? E isso é uma coisa que eu levo para hoje em dia quando eu faço teste para os candidatos, né, para trabalharem lá no Camon. Às vezes é uma questão de brilho no olho. Você vê que a pessoa não sabe nada, é o primeiro emprego dela. Mas o Mas cara tá ela ativo. tá ali numa felicidade, ela tá perguntando tudo, ela tá querendo saber de tudo, ela quer provar tudo. É isso. Às vezes dou a chance para essa pessoa. Vou cortar a tua história no meio, depois você volta pra história de como é que foi na Austrália. Mas, assim, ainda mais quando a gente trata de uma culinária tailandesa, que não é uma coisa heterodoxa pra gente, né? Quer dizer, não é uma coisa ortodoxa, desculpa, pra gente. Quer dizer, não é uma coisa comum pro brasileiro. Sim. A culinária tailandesa, muitas vezes a gente esbarra com, imagino, né? Que esbarra com os funcionários que chegam pra trabalhar e que não conhecem a culinária. Como é que lida com isso? O ideal é você contratar pessoas que já tenham pelo menos um interesse, né? Então, é uma culinária que é pouco conhecida, mas que tem cada vez mais gente que tendo interesse nisso, né? De aprender. Então, e geralmente quando eles têm o curso ou estão fazendo o curso, né? Os candidatos, curso de gastronomia, aí sim esse interesse muitas vezes é maior. Então ele já conhece os ingredientes, ou ele já escutou falar em alguns pratos, já teve uma aula de asiático e tem um interesse em culinária do Sudeste Asiático. Chega sem saber quase nada. Aprende tudo lá com a gente. O que não é tão ruim. Que você molda do jeito que você quer. Exato. É. E a culinária, não só a tailandesa, né, mas do Sudeste Asiático como um todo, é tudo uma construção de sabor que você vai fazendo, né, ao longo do tempero no prato e que você sente na boca. Então, você não consegue só seguir receita. Então, é algo que realmente você tem que ensinar para a pessoa, Sim. né? Tá, E mas ela construi do próprio trabalho também. Com o tempo ela vai implementando, você vai dimensionando. Exato. o que é gastronomia do Sudeste Asiático? A gente tá falando isso e as pessoas às vezes não sabem o que é gastronomia do Sudeste Asiático. O que é gastronomia do Sudeste Asiático? Deixa eu só dar um ponto de partida, assim, para a culinária no Brasil, ela, durante muitos anos, hoje vem, nos últimos 20 anos mudou, nos últimos 5 anos isso cresceu exponencialmente, mas o Brasil basicamente é sal, pimenta do reino, salsa, cebola e alho. É a nossa base de tempero, inclusive a moqueca, arroz, feijão, Sim. tudo é construído em cima disso. Dito isso, e aí você continua do que ele perguntou, que a diferença grande vem aí, né? Na verdade, eu acho que a grande diferença é você ter vários sabores ali equilibrados.
Então você tem o doce, o salgado, o ácido, o picante, algumas vezes o amargo, e eles sempre se preocupam, né? Todos os pratos no Camão a gente se preocupa com todos esses sabores. Tem que ter um equilíbrio. Às vezes você tem um prato que puxa um pouco mais para o ácido. Então, você tem uma tonhongon, que é uma sopa de camarão, que é uma sopa ácida picante. Uhum. Né? Você tem alguns outros pratos que puxam um pouco mais para o doce. Então, pad thai é um prato puxado mais para o doce. Mas sempre tem todos os sabores. E isso é o que difere, no meu conhecimento, na minha opinião, de todos os outros culinários no mundo. Porque é isso que você falou. Você tem a culinária europeia, por exemplo, que é muito focada no salgado. Né? Sim. Você tem muita páprica, dependendo de onde você tá, você tem muito, enfim. Exatamente. Cada região tem o típico do terroir, né? Ou às vezes é muito focado no ingrediente, que é legal também, né? Sim. Você tem culinárias focadas em ingredientes frescos, A Mediterrânea, França, por na exemplo. manteiga, por exemplo. Exato. E a tailandesa, dos países sudeste asiático, são países pobres, então eles tiveram que focar muito no tempero, né? Focar em produtos fermentados, por exemplo. Então, o nam pla, que é o salgado, que é o sal para eles, é um molho de peixe fermentado. Que tem um aroma fantástico. Tem, eu adoro. Maravilhoso. Experimenta derramar um nam pla no carro. Nunca, troca de Nossa. carro. Troca de Troca carro. de carro. Já aconteceu, já. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de Sudeste Asiático, que a gente está contemplando dentro dessa perspectiva, a gente está falando de Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Indonésia, Malásia, Mianmar, todo o Sudeste Asiático. para você que não sabia que existia esse lugar, essa ruma de lugar, vai lá no Google Maps. E todos esses países, é engraçado, porque todos eles como é que se diz? Um influencia o outro, né? E alguns ou muitos deles, na verdade, a Tailândia é o único país que não foi colonizado. Todos eles têm alguma influência também de países europeus, enfim, chinesa. As fronteiras próximas trazem muito isso, né? Sim. Você tem um condensado muito grande de muitos países num espaço que é razoavelmente grande, mas, sei lá, quantos? 17, 20, não lembro mais, mano. Não, eu acho que Mas tem uns umas, 10 talvez sério, ali. Mas eles são muito próximos, né? E assim, um país faz fronteira com mais 3. Isso. E aí o lamen no Japão é um puto exemplo disso. E é do outro lado, né? Tem um mar no meio do caminho, e ainda assim um dos pratos mais famosos da culinária japonesa veio no macarrão chinês. É isso aí. A própria Tailândia tem também influência chinesa. Sim. Porque lá, parte do norte da Tailândia tem bastante influência chinesa. Uhum. A parte do sul da Tailândia já é bem mais picante. Então você tem diferenças da culinária em relação à região da Tailândia. É uma culinária muito rica. Muito complexa, né? Você Muito tem uma complexa. complexidade enorme aí no meio dessa história, porque tem uma opção de cultura vindo, e aí você E tem por isso terroirs muito livre diferentes. também, né? A culinária tailandesa é uma culinária muito livre. Sim. Basicamente, você faz o que você quiser. É só seguir algumas bases. E é muita coisa de uma panela só também. Tem bastante coisa de uma panela só, sim, Não e tem tô dizendo muita tudo, coisa claro, né? fresca, de corte, Uhum. muita coisa com erva. Então tem muita salada.